vocês, como é que vocês estão? Lembrando, sempre recado no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, participar da turma de novembro do curso online de interpretação de mapa astral e também adquirir o oráculo astrológico, é só você olhar aqui as descrições que está abaixo do seu vídeo. Também vou disponibilizar o contato para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp onde todo dia eu trago aí questões de autoconhecimento juntamente com astrologia também. E hoje a gente vai falar sobre o eixo Leão e Aquário. Esse eixo é um dos eixos mais intensos, né, que a gente tem, porque está falando sobre o elemento fixo. O elemento fixo, todos os elementos fixos, né, tanto touro como escorpião, a gente vai falar da intensidade, ou seja, é muito intenso. Por quê? Porque ele fixa. Tudo aquilo que a gente fixa, a gente traz intensidade, né? Se eu pegar uma lanterna e fixar ela num ponto, vai me trazer muito mais intensidade, que nem a lupa, né? A lupa quando vem o sol, né, ou seja, frita aquela, se eu coloco, sei lá, alguma coisa embaixo, uma folha, ela vai queimar por conta da intensidade, né? Então são signos muito intensos, são signos que realmente fazem com que a gente fale, meu Deus do céu. Por isso depois tem outro signo que eu falo assim, transforma aí, sai um pouco disso, sai um pouco dessa zona de conforto. Querendo ou não, os elementos fixos trazem a gente um pouco nessa coisa da forma, né, da conformação, da fixadez. Então pede depois sempre um elemento mutável para que possa de alguma forma sair daquilo que a gente já sabe. Então vamos começar trazendo aqui a questão do elemento. A gente tem que entender, é muito fácil a gente entender as polaridades. Então isso aqui é uma polaridade onde existe um elemento de fogo, leão, e um elemento de ar, aquário. Então é uma polaridade que é complementar. Só que o que acontece? Eles estão opostos, né? Então, ou seja, tem sempre um conflito. Esse conflito a gente vai chamar de oposições na astrologia, mas ele é um conflito onde eu preciso sempre trabalhar um e o outro. Vocês vão entender com relação ao elemento de fogo, elemento de ar. Não adianta ser só fogo, ser só uma chama. Não adianta ser só uma chama. Se eu ser só uma chama, gente, né? O que vai acontecer? Eu posso me autodestruir. Não adianta. Essa chama, que é fogo, esse combustível, precisa do ar para circular. Então é muito interessante. Eu lembro até hoje, uma vez, que eu fui numa acupunturista, ela falava assim, o problema, Marcela, você tem fogo. Eu sempre falava, mas eu não tenho fogo, não. Eu tenho fogo porque eu tenho bastante coisa de leão no meu mapa. O problema é que você não está conseguindo circular este fogo, que é o elemento ar. Então, ou seja, você tem... É a mesma coisa, uma pessoa chega pra mim e fala, eu sou muito criativa. Tem muita gente que é muito criativa, só que não consegue fazer o quê? Circular essa criatividade. Circulação é sempre do elemento ar, ou seja, compartilhar, divulgar, comercializar, colocar no mundo, participar. A pessoa tem muita criatividade, tem muito elemento fogo, né? Tanto Áries como Sagitário, mas não consegue o que? Movimentar. Tem muitas pessoas que têm o que? Muita movimentação. A pessoa conhece muitas pessoas, a pessoa é muito boa de comunicação, a pessoa consegue vender o seu jabá, mas às vezes ela não consegue criar o próprio dela. Às vezes ela vai vender de outra pessoa, ela vai divulgar outra coisa, mas não consegue criar o próprio dela porque ela tem falta do elemento fogo. Isso é uma coisa interessante a gente entender. Então o leão, ele é o que? Ele é a fixação da imagem criada lá no ascendente, né? Já veio falando sobre isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, você chegou aqui no canal, bem-vindo. Veja os últimos vídeos que eu venho falando bastante sobre essa questão do ascendente. Então ele fixa a imagem do ascendente. Olha que legal, fixei. Então essa fixação, ela é importante, porque a partir do momento que eu fixo a energia do eu sou, eu posso eu tenho muita coisa para fazer. Porque sem energia, sem fogo, sem combustível, a gente não faz nada. Então é através desse fogo, é através dessa claridade que o fogo traz pra gente, a gente consegue criar. Muitas pessoas não conseguem criar, então o que é uma pessoa bem criativa? É aquela pessoa que ela, vamos dizer, vê os elementos, né? Então vamos dizer, ela tá num lugar, ela vê os elementos, ela consegue juntar a fixação, ó, fixo, ela consegue juntar esses elementos e cria alguma coisa. Tem pessoas que não conseguem fazer esse processo que é de juntar, de criar, de modelar, de trazer a sua própria singularidade. E isso é um resultado principalmente de não ter trabalhado a primeira lição, que é Áries, e nem Touro. Então muitas pessoas têm problemas, dificuldades de trazer essa criatividade, ou seja, nossa Marcela, mas por que você
Nossa, teu exemplo, teve um dia que eu já comentei com vocês, eu queria um ketchup, queria um ketchup, só que eu não tava afim de comprar um industrializado, eu também não tava afim de sair. Falei, eu quero fazer o que eu tenho aqui agora, então eu tava afim de criar, eu sinto quando eu tô afim de criar. Aí eu vi o caqui, aí eu falei, vou fazer com o caqui, deu igualzinho, deu certinho. Então, ou seja, por quê? Porque existe a questão da forma, do formato touro, da semelhança. Então é uma questão onde se arrisca, todos os signos de fogo eles se arriscam. São aquelas pessoas que se arriscam, mostram coisas novas, inusitadas. Isso é um criador. É aquela pessoa que é independente, ela não vai seguir o script. Ela vai às vezes olhar alguma coisa, ninguém nunca fez, eu vou lá, pego e faço. Isso é muito interessante. Então o que acontece é que ele fixa, e isso é importante porque eu preciso fixar realmente a minha imagem, né, através da minha criatividade, isso é uma coisa importante. Leão também está relacionado com a parte do hemisfério inferior, a gente já falou sobre isso, né, então assim, aqui tá os 4 quadrantes, Leão tá aqui, né, então está aqui, tá na parte inferior, é uma parte que geralmente... Essa energia de Leão, ela deveria ser despertada dentro de casa, né, através da família, do seu núcleo, para depois, lá em Aquário, que já fala da parte visível, ser colocada no mundo. Então também, muitas pessoas têm dificuldade porque, de alguma forma, não conseguiram, dentro de casa, né, dentro da família, não conseguiram trazer esse espírito aí inovador. Ou porque os pais talhava muito, ou porque não tinha um ambiente para se criar. Então assim, gente, são vários traços e também a gente tem que ver através do mapa astral também. Então o que acontece? O Leão, ele vai trazer também muito essa questão do individual, ou seja, eu não preciso de ninguém para criar, né? Eu não preciso de ninguém, eu tenho a mim mesmo para criar. Só que isso é um resultado principalmente da consciência, da individualização lá da casa 1. Não preciso de ninguém para criar. Olha, eu tenho a mim mesmo para criar. Eu sou aquela pessoa que eu pego os insights, vou lá e crio, né? Então, ou seja, quando ele passa a ter essa autoconsciência, ele acha que ele é o quê? O rei. Né? Então, o problema do Leão, a parte de sombra, é essa coisa da arrogância, de achar que só ele sabe criar. Então, vamos dizer, se a gente pega um lugar onde muitas pessoas não têm essa capacidade criativa, ele vai ter uma tendência a se destacar. Por isso que a gente fala que ele precisa desse destaque, dessa validação, desse amor, dessa apreciação. Porque ele vai destacar por conta da sua criatividade, né? Então, às vezes, ele vai estar um pouquinho acima de todo mundo. Só que a gente tem que lembrar que Aquário é o quê? O equilíbrio, é a fraternidade, é a liberdade, onde todo mundo pode ser um co-criador, né? E Aquário é o quê? É a circulação dessa imagem pelo mundo. Olha que legal isso, Aquário é a circulação dessa imagem pelo mundo, ou seja, eu tenho que trazer, por isso que o Leão, né, que está relacionado com o Sol também, tem essa questão do magnetismo, ele tem o magnetismo, porque ele consegue muito bem, né, se destacar. Então ele precisa ser o centro das atenções. Leão, entenda uma coisa, é importante ele ser o centro das atenções. Só que o problema é que assim, ele não pode ser o centro das atenções voltados para si. Então aqui é a parte inferior do mapa, não é para si, mas é para o mundo. Então, ou seja, ele precisa circular pelo mundo, né? Então ele não é, então exemplo assim, enquanto as pessoas criam as coisas dela, então vamos dizer, uma pessoa que é muito criativa, ela tá dentro de casa, ela cria a música dela. Eu conheço muitas pessoas, gente, que compõem música, que fazem quadros, mas não põe no mundo. A gente tem que entender que isso não é nosso, não é nosso. A partir do momento que chega pra gente essa criatividade, eu tenho que expor no mundo, porque é da humanidade, não é meu. E muitas vezes tem a tendência, de ter essa coisa um pouco voltada para si. E aí cria-se esse lado muito egoísta, né? Ou seja, por que você não quer compartilhar a sua luz, que não é sua, né, como personalidade, com as outras pessoas? Então, aqui é o social, né? Então aqui eu tenho que sair lá do meu escuro, lá da minha parte inferior do mapa e ir para o mundo, ir para o social. Permitir que as pessoas vejam, né, e sintam, né, a sua espontaneidade. Porque Leão é a espontaneidade, Leão é a criança. Então quando a gente tá vendo uma criança brincando, por isso que eu falo, tem muitas pessoas que têm dificuldade da criatividade porque os pais não permitiram essa espontaneidade, essa naturalidade. Então às vezes a criança, né, na sua primeira infância, tava lá sendo super espontânea, super natural. Então exemplo assim, ela vai lá,
pega a terra, sei lá, do jardim e começa a brincar porque brincar, o leão é brincar, porque tá sendo natural, o movimento ele é solto. E aí do nada a mãe olha e fala: menino, você tá sujando tudo, você destruiu todo o meu jardim. O que a criança fala? O que a criança pensa? Aí já promove uma limitação. A minha naturalidade, a minha expressão, porque eu tive vontade de pegar aquele material, você vê o material, touro, é alguma coisa ruim. Então, ou seja, eu inibo essa naturalidade, e isso está muito relacionado também, a gente nem vai falar, eu vou falar as quadraturas dos signos fixos, com relação a Escorpião. Por que eu não consigo me relacionar na minha intimidade com o outro? Porque eu não sou natural de mim mesmo. Eu tinha que ser natural. Aí meus movimentos ficam todos travados, né? Aí o que acontece? Eu tenho que fazer performance no sexo. Aí eu tenho que fazer algo que não é natural, espontâneo pra mim. Porque isso está relacionado também, tem que ver através do mapa astral, mas isso também está relacionado muito com a infância. Porque às vezes, exemplo, eu já peguei uma vez isso, uma criança, um adulto, né? Que falou que teve um dia que ele era criança e ele estava com vontade de desenhar. Veio esse impulso, essa vontade de desenhar, e a criança não sabe, gente, a criança não vive nesse mundo condicionado. Ela pegou a caneta e começou a desenhar. E começou a desenhar os traços. Falou assim que a mãe, assim, ficou brava, puta, sabe aquela coisa toda? Aquilo causou tanto trauma, tanto medo, que o que aconteceu? Isso está relacionado também com o mapa astral, porque ele tinha Quiron na 5. Então, ou seja, ferida, né? Aquilo causou tanto ferida, porque aquilo machucou ele. Porque ele viu a mãe naquele estado, e a gente tem muito essa coisa de achar que pai e mãe é herói, então a gente abaixa a cabeça. Ele falou que nunca mais iria pintar. Só que o que aconteceu? Aquilo era a paixão, aquilo era a vida dele, porque aquilo é onde ele irradiava a luz dele. Aí eu fui conversando, ele falou assim que foi... Eu falei isso pra ele, eu falei assim... E pra ele fez todo sentido, né? Só que assim, toda vez que ele pinta, dói. Toda vez que ele expõe, machuca, por conta de Quiron na 5, né? Eu falei assim, então você vai ter que ultrapassar, não é do dia pra noite, mas é interessante porque você já sabe onde está o ponto, né? Então isso é muito importante. Então aqui você tem que ser natural. Então o que acontece? O leão, ele é a paixão, ele é o fogo, ele é o drama, né? O leão é o drama. Por que ele é o drama? Por que ele faz drama? Porque ele tem seus sensos intenções. A gente tem que entender isso. E é o drama, principalmente porque antes vem câncer, é os sentimentos. Então, ou seja, eu tenho que pôr aquele sentimento pra fora, eu preciso expressar aquele sentimento. Então ele é muito dramático, né? Esse drama faz com que ele seja o centro das atenções. Isso é uma coisa importante, tudo bem, só que a gente tem que ter consciência de que não pode ser só leão, tem que trabalhar o oposto, que é aquário, né? E aí o que acontece? A gente tem aquário, que é um signo mais relacionado com o coletivo, então, ou seja, ele não tá centrado em si, do tipo assim, olha, eu sou não sei o que, olha, a minha arte fica em mim. Por isso que eu falo, tem muitos artistas que compõem a arte, fica só pra eles. Ou seja, eles prendem a arte, eles não põem essa arte no mundo, né? Não é voltado pra si, ele tá relacionado mais com essa identificação, com essa intensidade do ar, do mental. Por que o mental? Porque ele quer circular, né, a própria criatividade dele no mundo, no meio. Só que o que acontece é o seguinte, o leão ele tem essa questão do drama, da validação, ele às vezes tem a dificuldade às vezes de ir para aquário, porque o aquário ele não tô nem aí. O aquário é o quê? Não tô nem aí, eu vou expressar minha luz, se isso for bom ou não quero saber. Por que o leão, se não trabalha aquário, ele às vezes tem dificuldade de trazer essa excentricidade, esse up, esse além? Por quê? E principalmente de mostrar para o mundo, né? Porque aqui é a parte... Porque aqui a gente tem virgem, né? E virgem, o que acontece? Virgem é aquela questão da autocrítica. Então tem muita gente que não expõe a sua luz no mundo porque tem medo e também se auto-julga. Então também tem um auto-julgamento, né? Porque é uma questão interna. Que as pessoas vão te criticar, que as pessoas vão te julgar, que as pessoas vão achar que não é bom, que não é útil, né? Isso também está relacionado com várias outras questões. O aquário, tô nem aí. Por que o aquário tô nem aí? Porque a gente tem que entender também que para chegar em aquário já se passou o quê? Por 1, 2, 3, 4, 5, 5 casas. E principalmente já passou o quê? Pela energia de escorpião, que é essa questão do renascimento, da transformação, que é tipo, ó, eu vou me libertar de tudo aquilo que me prende, de tudo aquilo que tá no meu subconsciente, porque eu quero expandir, eu quero ir pro mundo, porque eu sou luz. Né? O aquário ele tem um pouco mais de consciência. O problema do aquário... o desafio do aquário, se você só é aquário,
é essa questão do distanciamento dos sentimentos, das emoções, né? Então, ou seja, ele é muito intelectual, ele tem uma capacidade aí de enxergar por cima, porque ele tá na parte superior do mapa, isso é interessante. Ele tá na parte superior do mapa, só que ele fica distanciado e às vezes ele perde um pouco a naturalidade, ele perde um pouco a espontaneidade, ele fica muito racional, então muitas vezes ele não se envolve. O leão, se a gente pega o leão tá o quê? Tá jogando no chão, tá brincando, não sei o quê, ele tá nesse lado bem criança. O aquário, você vai ver, ele tem um comportamento diferente. E eu gosto de falar muito, assim, que o aquário, ele é o humano, que ele precisa, assim, se distanciar um pouco desses sentimentos. Então, ou seja, se a pessoa não trabalha Virgem, Libra, os outros signos, ela fica muito envolvida em si mesma, na sua própria luz. E o aquário, ele traz essa coisa do distanciamento da... Por que ele é frio? Porque ele precisa estar um pouco mais distanciado, porque a gente não é os nossos sentimentos, a gente não é esse dramalhão, a gente não é, então ele precisa estar um pouco mais distanciado para o quê? Ser mais estratégico, ele é estratégico também, e saber como ele pode, o quê? Compartilhar a luz dele. Isso é muito interessante, porque se ele fica muito aqui no drama, não sei o que, e não passa pela lição, principalmente de Virgem, ele não põe essa luz no mundo. E aí não está se trabalhando o elemento ar. A gente tem que sair de um individual para ir para um coletivo. Só que assim, gente, tem uma frase muito interessante, né? Exemplo, no próprio teatro, quando a gente vai fazer teatro, geralmente a gente você pode fazer um monólogo, ou seja, só você é o centro, e você tem que dar conta, né? Porque todo mundo vai estar olhando pra você, ou você pode fazer o teatro onde tem várias pessoas. O que acontece? Tem uma frase que é muito legal, né? O coletivo, ele é feito através do individual, né? Ou seja, um bom coletivo é através de um bom individual. Então, ou seja, eu preciso sim, dentro da minha casa, onde eu tô, ser um bom individual, ter a minha luz própria, ter a capacidade do quê? Que eu não preciso do coletivo para resolver o que? Os meus problemas, porque eu sou a própria luz, né? Que é uma coisa bem interessante, porque tem muitas pessoas que ficam só em grupo, porque elas de alguma forma, para elas aparecerem, elas precisam da luz desse grupo, né? E aí o que acontece? Se o grupo sai, ela se apaga. Então, ou seja, ela tá de alguma forma ainda numa relação de dependência e codependência desse grupo. Geralmente quem tem aí nó do sul, de casa 11 ou em aquário também tem uma tendência com relação a isso, né? E aí o que acontece? A gente tem que dar espontaneidade, né? Então, ou seja, a espontaneidade e ao mesmo tempo estar distanciado dessa espontaneidade. Como assim, né? Eu preciso fazer com que essa espontaneidade não se fique fixada num lugar só, que ela que circule. Ela precisa ser circulada, as pessoas precisam ver, vamos dizer assim. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que eu consigo ser espontânea dentro da minha casa, mas na rua não. Pronto, eu já perdi a minha luz. Já perdi porque a luz, gente, que é leão, eu gosto muito de falar assim, luz, leão que caminha. É uma luz que caminha. Então, ou seja, é uma luz que caminha. O leão tem essa coisa muito de precisar de um palco para que as pessoas possam se enxergar, para enxergar eles, né? Então, de alguma forma, fica uma coisa condicionada. Quando a gente junta aquário com leão, o que representa isso? Eu sou luz em qualquer palco da vida, porque eu tô caminhando e eu sei que eu sou a luz, né? Ou seja, eu sei que eu sou a luz. Eu não preciso de um palco específico, eu não preciso dessa validação externa toda para que eu seja luz. Ou seja, eu sou livre. Eu sou livre. Então o aquário, ele tá muito mais livre do que leão. Por que ele tá livre? Porque ele já teve toda essa sacada, ele já passou pelas outras lições. Então aqui a gente tem um grande coração, né, o leão, né, o coração de leão é um grande coração de generosidade, né, de doação mesmo, né, e aqui é uma grande mente. Então outra coisa que é muito interessante é o quanto, né, uma coisa que vocês podem se perguntar, é o quanto o coletivo, né, afeta o brilho pessoal de vocês. Então, exemplo, não adianta o coletivo afetar o nosso brilho, a gente tem que ser brilho pessoal em qualquer lugar, né? E uma coisa que eu queria trazer aqui é, exemplo, a diferença entre leão e aquário é que aquário quer fundir todas as luzes, né? Leão, ele quer ser luz própria sozinho, que é individual. O aquário não, ele quer ser luz, mas com todos, né? Então, por isso que é muito interessante a gente ter essa sacada. E aqui, só pra gente trazer um
desenho, porque eu não tenho habilidades para desenho, não nasci com essas habilidades. Que aqui é o, sei lá, o Joãozinho, aqui é coração, né? Então aqui tá relacionado com o fogo. Então eu tenho que ter, olha que interessante, antes de aquário eu preciso passar pelo coração. Eu tenho que ter um coração vibrando realmente no amor, né? Na energia, no fogo, na disposição, nessa questão de doar, porque de alguma forma tá entrando energia crística pelo meu coração, mas e quando eu faço o batimento, ó, quando eu faço o batimento, não é assim, eu tô mostrando, tem um batimento, o que que acontece? Não aumenta a minha frequência cardíaca? Não aumenta a minha circulação? Essa circulação não vai fazer com que haja no meu corpo todo, ó, então tá circulando. Só que pra eu ter uma boa circulação, eu preciso do que? Do elemento ar, eu preciso respirar. Eu preciso de ar, eu preciso respirar. E a mesma coisa com relação a essa questão de caminhar. Se eu não tenho um coração batendo, ou seja, se eu não tenho uma luz que eu quero doar, eu não caminho. Porque vai passar um determinado momento, a gente fala muito dessa questão de Sagitário, né? Que Sagitário é aquela pessoa que quer andar pelo mundo e viajar. Por que a pessoa de Sagitário tem uma necessidade de andar pelo mundo, de ir para o mundo? Por quê, gente? Porque ela precisa levar essa luz que ela já expandiu em Leão para o mundo. Ela não consegue ficar numa coisa só, porque assim, ela precisa doar, ela tem tanta coisa para doar, porque assim, só ali não dá, porque só ali já estagnou, já saturou, eu preciso ir para outros lugares, né? E a mesma coisa, então, que eu vou trazer para vocês é o seguinte, não adianta você estar num coletivo onde você não consegue trazer a sua individualidade, né? Eu gosto muito de trazer, vou trazer um pouco da minha experiência, que é o seguinte, eu tenho muito forte Leão e Aquário. A minha dificuldade, às vezes, né, é unir. Então, às vezes eu quero ser o centro das atenções, e eu falo isso com toda naturalidade. Às vezes eu quero ser o centro das atenções porque eu tenho muita coisa, né? Eu trago também questões de passados em Leão. E eu lembro muito bem, a minha irmã, ela é uma solar leonina com uma lua de casa 5. Eu lembro, gente, ela briga, uma brigando com a outra. Então, assim, eu dançava na frente de todo mundo, ela me empurrava, porque ela queria aparecer mais do que eu. Era uma briga. E hoje eu penso, né, poxa, as duas podiam dançar juntas. As duas podiam externar sua própria luz. Pode ser que em alguns momentos ela um pouquinho mais, um pouquinho menos, sabe, esse revezamento? Aí eu fico pensando, né? Só que eu não tinha consciência, né? Com 5 anos de idade você não tem essa consciência, mas eu tinha muitas brigas, né? E hoje eu entendo, principalmente quando eu faço a sinastria, isso ficou muito claro pra mim. E outra coisa que é interessante, então, exemplo, assim, aqui meu trabalho de astrologia. O trabalho de astrologia, gente, ele é um trabalho em que eu não mostro muito, né, o meu lado, minha vida pessoal, eu não fico falando tanto da minha vida pessoal, é um trabalho mais aquariano, ou seja, eu quero levar informação, eu quero trazer, divulgar, eu quero trazer mais esse lado altruísta, tanto é que eu faço vídeo aqui, tem o WhatsApp, ou seja, eu tento ao máximo passar informação, né, para as pessoas. Só que o que acontece? Paralelamente, né, ou seja, paralelo, e isso é muito legal porque dá vazão. Então, quando a gente vê o nosso mapa astral, a gente fala o que a gente pode fazer para que as energias que a gente tem, então, exemplo assim, tem coisa em Libra, tem coisa em Capricórnio, tem coisa em Peixes, como é que eu consigo equilibrar e calibrar todas essas energias em mim? Então, no meu caso, tem essa questão da astrologia, eu não mostro muito a minha vida, tanto é que assim, claro, eu tô aqui colocando uma imagem, eu podia só fazer vídeos, né, onde eu não trago a minha imagem pública, eu ia trazer muito essa coisa de aquário e peixes, ou seja, nos bastidores, mas eu trago, então tem um viés leonino, né, mas a maior parte é para passar as informações, eu quero passar a informação, aquário. E tem um outro lado, que é o meu lado artístico, né, meu trabalho artístico de compositora e cantora, que é onde eu quero, então assim, lá, então no caso, né, lá eu vou externar mais meu corpo físico, eu vou trazer mais o meu eu, mas ao mesmo tempo eu vou trazer isso para a humanidade, porque eu vou fazer o que? Circular, principalmente através do que? Das redes sociais. Só que ao mesmo tempo eu tenho esse trabalho que é sozinho, autoral. Só que eu também tenho um trabalho onde eu junto um grupo. Então eu tenho um grupo onde todos cantam. Só que, gente, isso que é muito interessante, para estar nesse grupo, cada pessoa tem que já o que? Saber da sua luz. Então quando a gente vai fazer um trabalho junto, todo mundo sabe tocar o instrumento, todo mundo sabe escrever música, compor. Então as pessoas são independentes, porque exemplo assim, vamos imaginar que um dia, né, a gente toca lá 3 pessoas, a gente é em 3 pessoas, uma falte. E aí o que acontece? As outras 2 têm que, gente, conseguir dar conta.
Porque imagine assim, vamos imaginar o grupo, um sabe cantar, né? Um só sabe cantar, um só sabe tocar, então, ou seja, se um falta aí já era, eu vou depender do outro. Então, de alguma forma, a gente tem uma questão de unir, né, as nossas questões, mas ao mesmo tempo, se alguém faltar, se alguém não puder, a gente também é independente, a gente também dá conta. Isso que é interessante, né? Porque senão a gente fica o quê? Preso na luz do outro. Então, ou seja, o cara não veio, vamos ter que dar conta aqui, vamos ter que dar um jeito aqui. Então, isso que é legal. Então, a mesma coisa no meu trabalho de nutrição, meu trabalho de culinarista. Eu tenho o meu trabalho, que é onde eu ponho a minha luz, só que ao mesmo tempo eu estou dentro de uma ONG, que lá na ONG eu compartilho a minha luz com todo mundo. Então, quando eu tive essa percepção astrológica, principalmente alinhando com o meu mapa astral e a própria mandala, né, natural, que quando eu falo isso, gente, é a mandala natural que a gente tem. Eu pude o quê? Calibrar. Quando a gente calibra, eu não vou nem deixar meu leão de lado, porque muitas vezes, gente, tinha exemplo, muitas vezes eu queria mostrar meu corpo. Nossa, eu queria me mostrar mais, porque leão tem essa coisa da vaidade, tem essa questão que a vaidade não é uma coisa positiva, mas tem essa coisa muito de se mostrar. Só que tem o meu lado aquário aqui, ó. O aquário, o distanciamento, ele, olha que interessante, internamente, ele mesmo criticava, por que isso? Para com isso, se mostrar, não tem nada a ver, vai viver pro coletivo, pensa no coletivo, vai. E aí eu comecei a falar, putz, mas eu também quero, né? Então, ou seja, existia um conflito, porque eles são diferentes, mas como é que eu posso dar vazão sem anular um ao outro? Então, aquário e leão vai trazer essa questão, gente. Tragam essa informação. Eu preciso ter luz, mas que essa luz circule no mundo, né? E a mesma coisa com a gente. Eu preciso ter um coração que bate forte, ou seja, com muito amor no mundo para circular no meu corpo físico, né? Se eu não tenho esse coração batendo, se eu não tenho a energia do ar, porque o que acontece? A energia do ar é aquilo que vai. Vamos imaginar uma caravela, né? Hoje em dia tem motor, então mas vamos imaginar a caravela. Gente, a caravela sem vento ela não anda. Então, ou seja, pode ser que naquele barco, né, naquele navio, tenha várias pessoas maravilhosas com luz, com energia, mas sem o vento não anda, não vai. Então, ou seja, aquilo fica parado. Então, é por isso que tem que trabalhar. Por isso tem muitas pessoas, às vezes, que exemplo, pra gente finalizar, que tem muito forte Sagitário, tem dificuldades com Gêmeos. A pessoa quer mostrar pro mundo a sua filosofia, falar. Vamos imaginar aí a nova Acrópole, né, que vocês sabem, a Lúcia Helena Galvão. Poxa, ela fala de filosofia, mas de uma maneira acessível. Gêmeos, a gente entende. Ela não fala de uma filosofia onde ninguém está entendendo, não. Ela trabalha muito bem esse eixo Sagitário Gêmeos dentro dela. Ela fala da filosofia, de conceitos, né, totalmente de códigos de linguagem, de simbologia, de mitologia, mas de uma linguagem acessível. A acessibilidade é Gêmeos. Então tem muita gente que tem muita coisa para doar, mas não tem energia de Gêmeos. Aí que puta, gente, fica esse conflito, fica essa coisa estranha dentro de nós. Então por isso que é sempre legal a gente olhar um mapa astral como um todo e saber entender que não é nenhum nem outro. Exemplo, se eu só for só ar, se eu só for aquela pessoa que sabe circular, vai chegar uma hora que eu vou parar porque eu preciso de energia, que é fogo. Então isso só fogo a gente também se destrói, ou seja, só fogo. Se eu pegar, exemplo, quando a gente tem uma inflamação, a gente tem um rubor, tem uma energia enfática ali do fogo. Eu preciso de uma circulação para quê? Para que aquilo possa, de alguma forma, se curar, porque muito fogo gera inflamações, muito fogo se autodestrói também. Então é sempre legal da gente equilibrar, nenhum e nem outro. Então esse é o vídeo da semana. Queria agradecer a todos vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!